pódio do bem e do mal, Pedro? Vai lá. Pode ser, vou começar pelo mal. A partida hoje merece começar pelo mal. Assim, Marcinho, Iago até já adiantou lá no início, né? Marcinho hoje é o pior em campo disparado. Marcinho foi decisivo nos dois gols pelo lado dele. E a gente comentou também alguns telecasts, Lula batia muito nessa tecla. André, ele era o titular do Bahia no início do campeonato e ele não fez absolutamente nada para perder a posição. Não teve, assim, uma partida tenebrosa de André de falar, pô, esse cara aqui não tem a menor condição. Exatamente, hoje ele foi bem. Hoje eu acho que a partida deixou muito clara que essa decisão de Henderson, que não foi hoje, já vem de algum tempo, foi muito errada. Justa, levanta a mão ali. Desculpa. Não, beleza. Não, foi só... Tem uns bichinhos aqui que tá muito quente, né? Tranquilo. Salvador deu uma esquentada bizarra agora, então tem uns bichinhos aqui de chuva, né? Alguns... Enfim, aí passam por aqui, eu tento... Essas coisas. Rapaz, outro dia apareceu uma aranha aqui, tipo, horrível, gravando aqui, não foi nem um telecast, foi... Acho que o álbum da Copa, tomando um susto retado, mas enfim. Pois é, eu acho que hoje, o jogo de hoje deixou bem claro, assim, que essa escolha de Henderson por Marcinho, ela não se justifica. Marcinho até fez, em alguns momentos, boas partidas, não hoje foi tenebroso. Mas eu acho que a maior parte das partidas de Marcinho, a gente encontrava motivos para criticá-lo. Hoje talvez tenha sido a pior. A gente já colocou ele como pior em campo em outras oportunidades. Não sei se como pior, mas no pódio, em algumas oportunidades. E hoje, para mim, sem dúvida nenhuma, assim, ele é o pior. Não gostei também da partida do Luiz Henrique. Luiz Henrique é fraco. É até um jogador que, pô, eu tenho até uma boa vontade, assim, com ele, porque eu sei que ele é Bahia, a família é Bahia e tal. E eu torço para jogadores assim, mas acho até que Henderson acertou de colocar ele hoje, porque a formação ali com Rezende não vinha me agradando. Mas Luiz Henrique não teve uma boa passagem assim pelo Bahia, acho que já dá para dizer isso. Marco Antônio também, não gostei da partida hoje, embora tenha feito gol, né? Dá para dizer que o gol anulado foi dele, embora tenha desviado em Goulart, e foi um bonito chute. Mas não gostei da partida de Marco Antônio. Patrick também, acho que esteve abaixo. Mas meu pódio hoje vai ser Marcinho, Luiz Henrique e Marco Antônio, com o Marcinho, assim, bem pior. E pelo Luiz Henrique, pelo menos, correu, assim, tipo, dá para fazer essa ponderação. Os piores são esses. Emendo logo dos melhores? Não, vamos passar então para Iago poder trazer o pódio dele do mal para a gente poder comparar e depois ele já começa o pódio do bem. Beleza, Iago? Beleza. Eu concordo bastante com muito do que Pedro falou, mas eu queria comentar a questão do Luiz Henrique, porque assim, é um jogador que foi muito criticado, foi sacado do time, foi meio que escanteado dentro do Bahia porque tinha muita dificuldade defensiva. Hoje ele voltou para o time titular e ele não chegou aos pés de comprometer o que o Marcinho, que é titular absoluto, comprometeu. Então, eu acho que assim, pelo menos foi uma coisa que eu pensei bastante durante a partida e eu acho que vale colocar a reflexão. Assim. Claro, eu concordo com você também. Embora eu tenha colocado os dois ali, mas a diferença é grande. Assim, tem limitação, dá para ver que é um jogador que defender não é muita dele, ele é muito mais um ala do que um lateral. Ele até tem boa vontade para defender, ele apoia bem, mas para ser o cara da retaguarda pelo lado esquerdo, não é muita dele, não. Acho que, assim, ele jogando numa segunda linha, talvez ele tivesse mais futuro do que sendo o lateral esquerdo do time. Dito isso, para mim, o Marcinho é o pior do time, do jogo e muita coisa, assim. Porque ele, foi no setor dele o cruzamento do primeiro gol, e a gente até ficou em dúvida se foi ele ou foi o Jacaré, do gol que foi anulado do Goulart. Mas aí o primeiro gol acontece uma jogada nas costas dele, o segundo gol acontece uma jogada nas costas dele, o Bahia quase leva o terceiro gol e a jogada foi nas costas dele, e a gente percebe o quanto a partida dele foi danosa quando o André, que era o titular da posição e perdeu a vaga meio na estrada de a gente trouxe um cara
mais rodado, com mais experiência e tal, e ele joga e o menino espera, a gente viu o salto de qualidade que deu na lateral do Bahia no dia de hoje. Então, assim, acho que isso serve para mostrar a discrepância entre os dois e o quanto a partida do Marcinho foi ruim. Meu segundo nome é o Marco Antônio, assim, apesar dele ter sido o cara que bateu a bola, que o Goulart desviou para fazer o segundo gol dele que foi anulado, eu achei que ele passou longe de ser um cara participativo, de conduzir as ações ofensivas do Bahia ali pelo lado esquerdo, por onde ele ficou. Achei bastante apagado e acho que fica bem esse segundo lugar para ele. E a terceira posição eu colocaria para o Patrick de Luca, porque se as jogadas estouraram todas pelo lado do Marcinho, eu meio que senti um pouco de falta de combate no meio-campo ao longo da partida. Assim. O Operário, ele, quando conseguia conectar os passes no meio-campo, ele conseguia fluir muito rápido para o campo de ataque e para causar perigo à defesa do Bahia. A frente da zaga pareceu um pouco desprotegida ao longo de todo o jogo. E aí, como essa era a função primordial do Patrick de Luca, eu acho que cabe essa menção no terceiro lugar para ele. Ok. Top 3 do bem. Seguimos? Top 3 é difícil, viu? Top 3 vai ser... Vamos lá. Precisa de um pouco de boa vontade, realmente. Não, beleza. Olha só. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos colocar o pódio do jeito que você entender. Se você acha que não dá para colocar 3, bote 2, bote 1, vai. Mas traga aí seus destaques positivos ou menos negativos. Vamos lá. Acho que dá para citar 2 jogadores. Primeiro, o André, que entrou muito bem na partida hoje. E, assim, próximo jogo contra o Chapecoense, se Anderson me inventar de voltar com o Marcinho, velho, com a partida que o André fez hoje, sinceramente, eu já deixo adiantado meu voto aqui como pior Anderson na próxima partida, se isso acontecer. Mas acho que o André hoje justificou uma titularidade, assim, sabe? Tipo, não vejo como André perder essa titularidade depois da partida de hoje. Acho até, números, que seria meio que um reforço de uma teoria que a torcida já trazia, né? De que ele já estava... André já se mostrava como uma opção viável e que poderia ser trabalhada para assumir essa titularidade, porque ele vinha tendo futebol para isso, mostrando futebol para isso, mas que aí chega esse cara com a grife e com o aval do diretor de futebol, né, o Freeland, e meio que escanteia André de um processo que ele estava vivendo de amadurecimento para o profissional, né? Então, a torcida já falava isso, de que André merecia mais oportunidades e que ele tecnicamente demonstrava bom futebol, o suficiente, inclusive, para ser o titular, e isso agora está ficando cada vez mais claro, né? Exato. Eu estava aqui até pensando, Ju, quando você falava, acho que eu vou montar um pódio, tá? Vou botar 3. Eu gostei da partida do Goulart hoje, acho que o Goulart levou perigo em alguns momentos. Talvez tenha sido o jogador mais perigoso ali, em termos ofensivos hoje. Melhor partida dele com a camisa do Bahia, talvez. Então, o Goulart para mim tá nesse pódio. E assim, Mugni é sempre um jogador importante para o Bahia, né? Você vê que hoje, quando ele saiu do jogo, a torcida pegou muito no pé de Anderson, e eu entendo a torcida. Eu sei que Mugni tem essa dificuldade de completar 90 minutos e tal. De fato, um jogador que corre muito, que, enfim, se desgasta muito durante as partidas. Mas eu acho que em alguns momentos é preciso insistir um pouco mais com ele, porque ele é muito importante para o esquema do Bahia. E hoje, com o time perdendo para o Operário, um time da parte de baixo da tabela, eu acho que era para ter insistido um pouquinho mais ali, com o Mugni mesmo cansado, sabe? Então, eu concordei um pouco com a reação da torcida naquele momento, mesmo entendendo que Mugni tem essa dificuldade. Então, vou montar meu pódio dessa forma aí, vou colocar... Eu tô bem na dúvida, assim, entre André e Goulart como o melhor.
Mas acho que eu vou colocar Goulart como melhor hoje. Muito bem. Algo mais para pontuar, gente? Acho que conseguimos dissecar bem o momento do Bahia. Eu não falei meu pódio. Oxente, velho. Como assim? Eu não falei o meu pódio. Faltou do bem aí, né? Faltou do bem. Só pelo mal. Tem. Basicamente, eu fecho com o Pedro. Realmente, assim, eu acho que eu vou até um pouco mais longe. Eu acho que, assim, do que eu vi de Goulart nessa volta dele ao Brasil, pro Santos e pro Bahia, eu acho que hoje foi a melhor partida dele no ano. Muito participativo, jogando como meia, levando o time ao ataque, aparecendo na área para finalizar, incomodando a defesa do Operário. Eu acho que esse era o Goulart que a diretoria do Bahia sonhava em ter quando trouxe ele para cá. Então, assim, acho que jogou, na minha opinião, muito bem. Marcou até 3 gols, pena que só valeram 2, porque se os outros 2 tivessem valido, teria triunfo do Bahia hoje. Mas, assim, muito participativo, jogou os 90 minutos, brigou, apareceu. Na bola do gol, ele tá lá na área junto para tentar cabecear. Então, assim, muito importante a partida dele. Não só pelo gol, mas acho que pelo desempenho. Mostra um espectro de crescimento e que, se confirmar, vai ser muito importante para o Bahia nessa reta final de Série B. Em segundo lugar, o André, porque ele entra e, assim, a lateral direita do Bahia muda da água para o vinho. É um negócio, assim, impressionante o acréscimo de qualidade quando sai o Marcinho e ele entra. E eu acho que a partida de hoje é, assim, chegar e dizer, ó, tem que ser o titular. Não dá para continuar insistindo com o Marcinho, tendo um cara como o André no banco de reservas. E fecho também com o Mugni, que apesar de não ter conseguido ficar os 90 minutos, ele foi importante na distribuição de bola, ajudou, na minha visão, até muito mais do que Patrick de Luca na marcação. Acho que ele marcou melhor do que o Patrick, mesmo sendo o segundo homem do combate no meio campo. Ajudou, distribuiu, teve em todos os lugares do campo, tentou ser alternativo no ataque. Então, assim, é um cara que é muito voluntarioso, mesmo quando não é brilhante. E é um tipo de jogador que ajuda muito, especialmente no contexto de Série B.